Deus pôs uma palavra no meu coração. Queria convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 126. Aleluia! Salmo de número 126. O título é Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. O texto diz na versão corrigida: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, e você diz amém. Amém. Irmão Alisson, Deus continue abençoando o Senhor. Não estava esquecido, é só a técnica aqui. O título desta palavra é 7 motivos da nossa gratidão a Deus. Vamos lá, repita comigo. 7 motivos da nossa gratidão a Deus. Aqui é uma benção. Nem precisa repetir. O limite pertence a nós e não a Deus, né? A Deus está em seu atributo a onipotência. Ele possui todo o poder. Para ele não existe nada fora dele que ele não alcance. Uma certa vez pregando, eu disse que Deus não sonha. Nós sonhamos. Porque sonhar é desejar algo inalcançável. E Deus alcança todas as coisas. E alguém me chamou no final, uma senhora, e disse: eu sou teóloga. Eu não quero que você mais diga isso. Eu não estou pregando para a teóloga. Nós estamos pregando para a igreja. O profeta não é formado no curso. Eu sou professor de curso. O profeta não é formado no curso, mas nos processos que Deus nos coloca para compreender um pouco mais quem é Ele. Para trazer 7 motivos que faz o nosso coração grato a Deus. Primeiro é preciso lembrar que o nosso limite, e falando de Israel, levou Israel a uma situação de sepultura. E Deus havia prometido que para que o seu nome não fosse blasfemado entre as nações, Deus iria interferir nessa história e trazer Israel de volta. Então era algo que eles não esperavam que Deus iria fazer, mas Deus fez. É por isso que eles disseram que eles estavam como aqueles que sonham. E eles disseram que Deus fez grandes coisas. E por que eles abriram a boca e disseram que o que Deus fez era grande coisa? Porque aqueles a quem subjugaram a nação de Israel na Babilônia era um povo muito grande. Era um povo poderoso. Nada mais, nada menos do que o grande Nabucodonosor, que se orgulhou da sua construção. Só que Israel já tem um histórico de ser moleza, mole. Olhar para a dificuldade e não querer avançar. Depois que saíram do Monte Sinai, na região montanhosa, ao sul de Israel, chamado de Cades Barneia, Deus mandou 12 espias. Eram os influentes e os cabeças de Israel, para entrar na terra e investigar tudo, como eram as cidades, como era o povo, como era a religião. E eles foram. Quando voltaram, primeiramente, o otimista Caleb disse: a terra é boa e o fruto é bom. E Caleb e Josué seguiram essa linha, esse espírito de ânimo. Mas a maior parte do povo de Deus disseram: não, o povo é muito grande.
ele é maior do que nós. Somos nós em relação a eles como gafanhotos. E eles pensam também isso de nós. E as cidades deles são cidades fortificadas. Não é com esse tipo de pessoas que Deus conta para que a obra continue de pé. As dificuldades, elas sempre existirão. Os gigantes, eles sempre se levantarão contra o povo de Deus. Mas Golias, ele pensava que ele é grande. Mas grande era o Deus de Davi. Até que a expectativa de Davi era 5 pedras. Mas na primeira pedra, o gigante já caiu por terra. Então Deus sempre estava tratando de um povo dificultoso. Quando Jesus vem à terra, parece que está tudo uma beleza. Não tem ninguém dificultoso. O quê? Tem Pedro. Ninguém suportaria Pedro. Tem Judas, o amigo malicioso que só pensa em dinheiro. Então, há muitas dificuldades. Só que para Deus não existe dificuldade. O recado do anjo Gabriel para a Virgem Maria, que iria ter um menino sem ter marido, era: a tua prima Isabel, por todos conhecida como estéril, ela já está com 5 dias de gravidez. E ele diz: porque para Deus nada é impossível. Deus visita Abraão no mesmo modelo de Maria e diz: por que Sara está rindo? E ela diz: eu não ri. Riu sim. E porque você riu, ainda neste tempo eu retornarei, e você terá um menino, e vai colocar o nome dele de risada. Porque quando nós rimos daquilo que Deus tem preparado para nós, Deus vai fazer a gente lembrar a vida toda que nós éramos um incrédulo e não acreditamos nas grandes coisas que Deus tem para fazer para nós. Aí toda vez que Isaac chegava do colégio, chegou a risada, para me lembrar que eu tenho que crer na mão poderosa e na providência do Deus Todo-Poderoso. Quando Jacó e toda a sua família estava entrando em uma seca muito grande, que iria levar todos à morte, o Deus da providência providenciou pessoas para trabalhar para ele. Quem era? Os irmãos de José. A inveja dos irmãos de José levaram ele ao Egito. Quando José é exaltado, ele diz: Deus me pôs por pai de Faraó e me trouxe aqui para a salvação do mundo. As coisas começam em um nível em que nós não compreendemos, mas segundo os processos, e mesmo a gente não compreendendo o trabalhar de Deus, Deus vai fazendo a gente avançar, e de glória em glória a gente vai crescendo. E conforme o nome do Senhor vai sendo glorificado, aquilo que Deus prometeu vai se avolumando, e o nome de Jesus vai sendo glorificado, e a gente vai percebendo: Jesus sempre esteve no controle de todas as coisas. É por isso que eu introduzo dizendo como nós somos limitados, como nós somos um nada. E Jó, no seu livro, ele diz: tudo aquilo que Deus quiser fazer por nós, isso ele fará. Jó era tido como o homem mais sábio da sua época. Os anciãos, eles tampavam a boca quando Jó aparecia. Ancião é símbolo de sabedoria. Os jovens saíam correndo quando Jó aparecia na praça para filosofar, porque não havia ninguém mais sábio do que Jó. Mas diante de Deus, Jó disse: eu falei de coisas que eu não compreendia. Ninguém pode atrapalhar, ninguém pode estorvar os teus decretos e nem os teus pensamentos. Nu saí, ou seja, eu não tinha nada, e agora eu continuo sem nada, porque Deus é tudo para mim. Jó reconheceu que essa onipotência de Deus lhe colocava em uma posição que nós buscamos hoje em dia, e que é possível, que se chama felicidade. Essa semana a igreja está dizendo para Deus: obrigado, Jesus. Essa semana a igreja está dizendo: Deus, eu sou grato a Ti por todas as Tuas ações sobre a minha vida. E o primeiro motivo dos 7 de nós sermos gratos a Deus é esse: nós devemos ser gratos a Deus pela nossa existência. Repita comigo: pela nossa existência. Quando nós pensamos sobre isso, nós vemos Jeremias, o apóstolo Paulo. Ambos disseram que Deus os escolheu antes do ventre da sua mãe.
Nós somos cristãos e tanto nós como os católicos entendem que no momento da fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, ali já é uma vida. É chamado de um zigoto. As células se multiplicam rapidamente. Ainda não tem forma, é informe. Mas Deus olha para o profeta Jeremias, já para ele não ter desculpa, e diz: antes que tu fosse formado, tu era informe, tu não tinha nenhuma forma, eu já te conhecia. Então Deus está dizendo: eu já sabia a tua estrutura, então fica quieto e aceita aquilo que eu estou propondo para você. A gratidão de Jeremias, a gratidão de Paulo e a minha e a sua é porque nós estamos ainda vivos e nós existimos, nós nos movemos, conseguimos sentir o sabor dos alimentos. Eu não sou moco, eu estou escutando os irmãos, eu estou enxergando, mesmo que meu grau seja número 1, eu ainda consigo sentir o cheiro, mesmo que a minha sinusite é tão forte que todos os dias o lado direito do nariz ele entope, mas eu continuo conseguindo sentir o cheiro do perfume da minha esposa e dos meus meninos e entender: até aqui Deus me ajudou, até aqui Deus tem me dado vida, até aqui Deus tem me dado saúde, e por causa disso, isso é o primeiro motivo de eu levantar as mãos para os céus e dizer: obrigado, Jesus, pela minha existência, obrigado porque eu continuo caminhando, obrigado porque as pernas parecem que pesam, mas dá para mim na padaria buscar o pão, obrigado, Jesus, porque eu não sou gordo nem magro, mas obrigado porque nem sou grande nem pequeno, mas eu estou aqui com fôlego de vida e com força para dizer: aleluia, maranata, ora vem Senhor Jesus, obrigado, Deus. Na hora da angústia, na ceia, sabe o que Jesus fez? A minha alma está profundamente triste até a morte. Sabe o que ele disse? Vamos cantar um hino. O nome do hino era Halel. Eles cantaram um hino de gratidão a Deus. Provavelmente o Salmo 136. Jesus, como homem, ele até disse: afaste de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando nós somos gratos a Deus pela nossa existência, nós agradecemos ao Senhor pelo que está escrito em Isaías 46, o 3 e o 4. Onde Deus deixa bem claro que os deuses pagãos não conseguem nos carregar. Nós precisamos carregar eles. Aí Deus diz: mas eu, Senhor, eu os formei, os carregarei e os salvarei. Além de Deus nos formar, Ele é transcendente porque Ele está no sobrenatural. Mas a linguagem teológica também diz que Ele é imanente. Ele faz parte da sua criação. Não cai uma folha de uma árvore, mesmo não sendo um versículo bíblico, isso está no Alcorão. Não cai uma folha de uma árvore a não ser pela vontade, ou seja, Deus está sabendo que a folha está caindo. E Deus conhece também a tua existência. Desde o dia que você saiu da sua mãe, que é um negócio complicado e difícil, não há passagem, tem que cortar a mulher. Há passagem, o menino sai ligeiro. Deus está tanto no controle de tudo que a cabeça da criança serve como uma rolha para o nascimento, como pressão para o menino sair. Deus está no controle de todas as coisas. A criança só se forma quando chega ao 5º mês. E o anjo disse a Maria: faz 5 meses que Isabel está grávida. Ou seja, aquilo que eu precisava formar já está formado. Com 5 meses a criança já tem os cílios, já tem as unhas, já coloca o dedo na boca. Por que coloca? Treinando para mamar. As coisas que Deus faz é perfeita. Com 2 meses e meio fomos fazer um ultrassom. Minha menina, a doutora disse, e ela já mexe. E a menina lá acelerada. Ela está com febre em casa agora, mas não para o pezinho acelerado e batendo e sorrindo. Isso é Deus mostrando a existência está aí. Deus, ele não existe. Deixa eu explicar isso. Deus é aquele que causa a existência. O que existe é eu e você, os átomos. Deus é aquele que é. Ele não teve início e nem tem fim de dias, mas ele é aquele que causa a existência. O início da existência simplesmente é um poder, é um raio, é um fôlego. Os cientistas dizem que quanto mais se divide a matéria, mais você percebe que o que causa a existência é um som.
Um raio ou um som? E esse som está descrito lá em Gênesis capítulo 1. No princípio, disse Deus: haja luz. Os seres não inanimados, mas os animais e os homens, eles engrandecem a Deus. E o próprio Jesus disse: olha só o que eu falo sobre a existência. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque os animais nem tecem, nem fiam e nem produzem o seu alimento, mas não falta comida, nem para o pássaro, nem para o filho do leão, nem para o boi, nem para o beija-flor. E tem crente aqui nesta noite preocupado: o que vai ser de amanhã? Amanhã vai ser Jesus. Depois de amanhã vai ser Jesus. A semana que vem vai ser Jesus. Porque Ele causa a existência. E a tua existência é um propósito de Deus. Você está aqui porque Deus propôs para você o quê? Promessa, honra, glória, ser servo de Deus. E Deus tem muita coisa para realizar ainda na nossa vida. Seja grato a Deus porque você existe. A Bíblia deixa bem claro que o sábio é aquele que medita na morte. Tem um pessoal lá na minha família que tem medo. Não pensa em morte, não fala em morte. O tolo é aquele que só pensa em festa. O sábio é aquele que medita na morte. Não aterrorizado e com medo, mas para entender que em tudo Deus pôs limite. No início ele disse para o casal: se comerem desta árvore, morrendo morrereis. Morre fisicamente e morre espiritualmente. Quando Jesus veio, ele disse: a morte física ainda está presente, mas quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele muda o quadro da nossa existência. E parece tolice nós olharmos para o mundo e olharmos para os artistas que são capacitados para sorrir na hora da angústia, mas de falsidade. O crente é diferente. Ele sorri na hora da angústia. Sabe por quê? Porque todos os dias está à nossa disposição a alegria do Senhor. É por isso que Esdras, ele diz: não vos entristeçais, se alegre, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando você olha para a sua existência, você automaticamente reclama com você mesmo. Segundo o salmista, do Salmo 42 e 43, ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Recebe o conselho: espera em Deus. Quando a sua língua coça para querer reclamar, olha para o que Deus fez na tua vida até hoje. Aí você diz: a minha existência, ela tem um propósito. E para mim sair desse primeiro ponto, às vezes nós nos sentimos sem saída, até para a nossa existência. Livramentos de morte. Antes de ser crente e entrando em ser crente, foram 7 livramentos de morte que Deus me deu. Entre um deles, depois de ser crente, alguém veio tirar minha vida, eu crente, fazendo a obra de Deus. E eu não sabia que a pessoa tinha vindo tirar minha vida, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha corrido com medo. E eu estava falando a palavra de Deus, a pessoa estava sentada, e ele ia atirar em mim. Eu fui tomado pelo Espírito Santo, cheguei até ele, coloquei a mão no ombro dele, entreguei uma profecia que eu não lembro. E ele começou a chorar. Se levantou, me abraçou e disse: o inimigo quer atrapalhar a nossa amizade. Eu digo: mas ele não vai atrapalhar nunca. Senta aí para eu terminar a aula, para não atrapalhar. A nossa existência, ela é garantida pela mão do Todo-Poderoso. Você está aqui não é porque você é alguma coisa, é porque existe uma mão estendida sobre nós. E a Bíblia diz que ninguém pode estorvar a mão do Todo-Poderoso. Se Ele estendeu a sua mão sobre nós, o inimigo não nos toca. Mas isso aí é um ponto depois. Segundo ponto, dos 7 motivos da nossa gratidão a Deus, nós temos que ser grato pela nossa salvação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ser grato pela nossa salvação é mais uma vez voltar para o nosso limite e dizer: eu não sou salvo, eu estou em Cristo salvo, e eu serei plenamente salvo quando Ele voltar. Eu não consegui correr até a salvação, eu não consegui pegar a salvação, mas eu recebi a salvação.
A salvação não é um projeto meu e nem seu. A salvação é um projeto da misericórdia e da graça de Deus. O nosso linguajar, nós dizemos, eu aceitei Jesus, mas antes disso, ele aceitou todo mundo e quer que todo mundo se salve e venha ao conhecimento da verdade. No Salmo de número 15, ele diz que só os sinceros é que entrarão no meu tabernáculo. Aproveitar que está gravado e fazer um protesto para os pregadores frouxos, pregadores maricas e gospel da atualidade. Que eles não têm coragem de dizer que os homossexuais vão para o inferno. Vão para o inferno, todo mundo. Deus está à disposição para recebê-los, não de forma inclusiva para permanecer do mesmo jeito, mas se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E se for um homossexual evangélico, vai para o inferno com Bíblia, com paletó e com tudo junto. Porque a salvação está para aqueles que se arrependem. E o pregador, o líder, o pastor e o repentista corajoso sempre vai olhar para o pecado e vai dizer: o pecado não entra no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, se arrependa da tua vida, agradece pela tua existência e se prostra diante de Jesus Cristo, e Ele perdoará os teus pecados, vai te selar com o Espírito Santo e vai te levar para o céu de glória logo, logo. Por causa disso, eu estava no centro da cidade, restaurante popular, uns 8 anos atrás. Fui almoçar lá. Eu peguei aquela bandejinha que tem umas comidinhas, aí sentei lá. Tinha um homem e uma mulher na minha frente, e um outro homem ali. E um rapaz do meu lado. O rapaz estava meio musculoso, de camiseta, de boné, meio modernizado. E eu coloquei ali e senti uma presença estranha. E de repente a mulher dizia: esses crentes só ficam dizendo que é salvo. Ela oprimia o colega de trabalho, que a esposa dele é crente. E ela não estava ali. E ela dizia: esses crentes só vivem dizendo que são salvos, são salvos, são salvos. Que salvo nada, ninguém é salvo, nem pastor é salvo, ninguém é salvo. E o homem estava fazendo assim. E eu senti que o rapaz estava se espremendo. Eu disse: o que é que vai sair dessa espremida desse rapaz aqui? E eu baixei a cabeça e disse: Deus, eu não vou falar nada aqui. Eu vou almoçar e vou embora. Tem que trabalhar. Mas como nós somos profetas, escolhidos lá quando era zigoto, o meu cotovelo bateu na mesa, meu dedo levantado, e eu disse: 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A mulher fez assim, o negócio saiu dela, o homem fez assim, e o rapaz disse: era isso que eu queria dizer. O Deus que nós servimos é o Deus que resolve as situações em uma tacada só. Deus repreendeu o crente dizendo: vai estudar a Bíblia para evangelizar. Deus repreendeu a doutrina de demônio que queria oprimir um marido e uma serva de Deus. E agora ele vai chegar em casa e dizer: mulher, tu é salva, eu também quero ser salvo na presença de Jesus. A salvação, Paulo diz em Efésios 5,32, que é um mistério entre Cristo e a igreja. E a salvação não consiste em fazer parte de uma religião. Deus não salva católicos, nem evangélicos, nem a sua denominação. Deus salva quem tem comunhão com Ele. Em João capítulo 6, lá pelo versículo 56, Jesus diz: eu me alimento do Pai, e quem se alimenta de mim, viverá por mim. Quem não se alimenta, não vive. Então, o segundo motivo de nós sermos gratos nessa noite a Deus é por causa da nossa salvação. Não é se gloriar, pois aí está salvo, porque não estou, eu sou. O apóstolo Paulo diz: não que eu já a tenha alcançado, mas que eu prossigo. Então ele não se gloria. Paulo diz 5 vezes, 4 e 1 é Jeremias, motivo que nós não devemos nos gloriar. Jeremias no 9:24 ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Paulo diz que o reprovado é aquele que louva a si mesmo. Louve-te o estranho, diz o Provérbios, mas não louve a ti mesmo.
em que nós podemos nos gloriar, Paulo diz, se glorie na cruz. Depois ele diz, se glorie na fraqueza. Depois ele diz, se glorie na esperança que há em Cristo. Aí ele diz mais ainda, vai mais profundo, se glorie na tribulação, porque a tribulação produz a paciência. Então Paulo não está definindo, eu já sou. Ele está dizendo, eu estou com Cristo. E se eu me alimento dele, tem algo garantido para mim. Então, em outras palavras, ele está dizendo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão, aquele que ressuscitou dos mortos, logo também vai ressuscitar a igreja. Quem vai participar da ressurreição, levanta a sua mão bem alta aí. Pronto, graças a Deus, todo mundo vai participar. Terceiro motivo, que nós somos gratos a Deus, por causa da nossa proteção, que é liberada pelo Todo-Poderoso. A proteção que vem do Altíssimo. Salmo 91, verso 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Mas para descansar na sombra tem que o quê? Habitar no esconderijo. Então o salmo em si, lido ou meditado, tem que trazer esperança da nossa proteção. Ele não espanta espírito. O que espanta espírito é quem carrega o nome de Cristo. Até você usa em nome de Jesus, mas se você usar sendo Saul, não vale nada. Mas se você usar sendo Davi, aí vale muito. É diferente. Então nós estamos em Cristo e na sua presença e temos essa proteção. Jesus disse que Satanás pediu para cirandar com a vida de Pedro. No texto, cirandar é chacoalhar, bagunçar, jogar Pedro para um lado e para o outro. Aí Jesus diz, Pedro, mas eu roguei ao Pai que não permitisse isso. Então Jesus está dizendo, sou eu que te protejo do inimigo. Então continua fazendo a minha vontade, porque a proteção ela está garantida. Eu vim pregar por essa região, eu estava vindo uma bizinha amarela. E quase que eu bato atrás de um caminhão. Até então não sabia por quê. Quando eu cheguei na esquina da igreja, tinha 4 rapazes. Eles olharam para mim estranho, tipo se preparando. Eu digo, eita meu Deus, vão me assaltar. Cheguei na igreja, não deu tempo nem de me ajoelhar direito. Deus usou alguém e disse, ele me pediu para que os freios falhassem. E nem se preocupe com quem anda olhando para você. Vá fazer a obra. Ande para lá e para cá, porque sou eu que te protejo. Nas madrugadas, vindo do trabalho, agora retrocedendo mais ainda, já não era de moto, era de bicicleta. Um carro com farol na minha frente, longe. 100 metros ainda. Ele desligou os faróis, deu a volta, ficou de frente comigo. Quando cheguei perto, ele baixou os vidros, olhou para mim e eu disse, não vou nem acelerar o pedal e nem diminuir. Vou continuar do mesmo jeito. E eu cheguei em casa e falei com Deus e Deus me disse, não se preocupe, sou eu que cuido daqueles que te rodeiam. Crer na proteção de Deus é andar de cabeça erguida. Preste bem atenção, não é ser tolo. O tolo diz, olha, vou passar naquela esquina e eles não vão me assaltar. Aí quando chega lá é assaltado. Porque a Bíblia diz, o prudente vê o mal e se esconde. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, Deus está lá, com a sua mão onipotente sobre a nossa vida. É por isso que Jesus disse em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder. É por isso que Paulo, em 2 Tessalonicenses 3 e 3, ele diz, porque fiel é o Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. Deus está lembrando? A gente vai falando. No início da nossa fé, um pastor muito amigo nosso, que já está com Deus, ele olhou para nós, eu e meu irmão, e disse, vai chegar um dia que vão chamar vocês de madrugada para expulsar um demônio. A igreja não entendeu nada, a gente também. A gente tinha aceitado Jesus naquela hora, não entendemos nada. Depois de 4 anos, 2h34 da madrugada, nós solteiros ainda, alguém toca na campainha e bate e chama, toca na campainha e bate e chama. Meu irmão, nós tínhamos acordado 1 minuto antes, sem ter com que se acordar. Nós sabíamos que estávamos acordados e não falamos um com o outro. Ele se levantou, foi atender. Enquanto ele foi atender, eu já sabia o que era. Vesti a roupa e fiquei esperando meu irmão. Quando ele volta, ele diz, tu vai? Eu vou. A gente já sabia sem saber, sabendo. Isso é negócio de crente.
E a gente saiu e ela explicava, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente nem prestou atenção a ela. A gente só fazia orar e ir caminhando, porque sabia o que é que tinha na frente. Quando nós chegamos na casa dessa jovem senhora, portão de grade, o portão estava seguro pela dobradiça de baixo, pela outra dobradiça de cima, pela corrente do meio, o resto estava tudo dobrado como se fosse um papel. Nós, para passar pelo portão, só fizemos assim. Quando nós passamos, a casa, tudo estava destruído, os móveis, tudo revirado. E um jovem de 23 anos, endemoniado no chão e amarrado com cordas grossas. A família incrédula, quando nós passamos, o meu irmão disse, Jesus está aqui. E o demônio disse, eu não quero Jesus aqui, mas ele está aqui. Nós ministramos sobre ele, o espírito foi embora. A alegria foi tão grande de ver aquele rapaz se levantando bem, que a gente entrou na casa, a casa toda bagunçada, sentou a família lá, a gente começou a pregar. E eu preguei um pouquinho, meu irmão começou a pregar, já dava 4h30 da manhã, eu disse, meu irmão, vamos embora, está amanhecendo e a gente está aqui. E ele alega, ele alega. De repente eu senti a voz de Deus dizendo, tem um bebê aqui nessa casa. E eu dei uma olhada assim no quarto, não consegui enxergar nada, a gente foi embora. 6 meses depois, eu encontro essa mulher num ponto do ônibus e digo, vem cá, naquele dia que a gente estava lá, tinha uma criança lá, e ela olhou assustada e disse, tinha, por quê? Ela tinha oferecido a criança no terreiro de Umbanda, aos demônios, ela se converteu e agora a conta veio. Mas quando Jesus entra numa família, o diabo ele tem que bater em retirada. Esse negócio de crente ficar vendo vulto, nessa noite, na autoridade de Jesus, nós decretamos a falência, a expulsão de vulto na casa de crentes. Crente tem autoridade do Espírito Santo. Se aparecer um vulto lá em casa, eu vou atrás dele, debaixo da cama, dentro da máquina de lavar, em qualquer lugar que ela entrar, porque nós somos libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Nesta noite, segundo a autoridade de Deus, estenda a tua mão em direção à tua casa, mesmo que não haja nada, mas declare, a minha casa pertence a Jesus. A minha casa está coberta pelo sangue de Jesus e a autoridade de Deus está sobre a minha vida. Quarto motivo porque nós somos gratos a Deus, pela nossa felicidade. E para falar de felicidade não é apenas sorriso ou um momento de alegria. Felicidade é um estado de consciência que mesmo nós sabendo que existem dias difíceis, nós temos um Deus que continua no controle de tudo. E toda a dor desta vida vai cessar de forma definitiva. O livro do Apocalipse diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, ou seja, essa existência já passou. Ainda neste mundo, você como cristão, não pode viver uma vida tentando anular o sofrimento. Isso é tolice. Sempre haverá o sofrimento. Mas chegará um dia que isso tudo vai cessar. Que o crente que não enxerga vai enxergar. O crente que nunca alcançou algo que desejava vai alcançar aquilo que é inimaginável aos seus olhos. Que aquele que teve a sua perna decepada vai ter um corpo completo, imortal e incorruptível. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo difícil, como ter felicidade? Sabendo que o mal ele se acrescenta mais ainda no mundo com o princípio das dores. É simples. Felicidade não é receita de evangélico, nem de católico, nem de espírita. Nem tampouco de atores que fingem. Felicidade se resume numa palavra bem simples, aqui no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor considera inválida e fraca todo tipo de tentação ou tentativa do mundo ou do sistema gospel corrompido de fazer ele perder os valores de crente. Quem teme a Deus respeita a Jesus de noite, de dia, de tarde, de manhã. Mesmo considerando que é falho e pecador, mas Deus sabe a nossa intenção. E se a nossa intenção é ser fiel, Deus vai nos ajudar a ser fiel. Deus sabe quem tem intenção de não ser fiel. E é esse que cai. Ele é fraco e se entrega à fraqueza. Mas nós que somos fracos e que desejamos ser fiel, existe uma mão que nos sustenta. Lá em Isaías 41 ela diz, eu te ajudo, te esforço e te sustento. Se passares pelas águas, estarei.
Se pelos rios, eles não te submergirão. Então, a presença de Deus garante a nossa felicidade. Depois de 5 anos trabalhando numa empresa, Deus disse, vai acontecer um rebuliço e eu vou lhe promover. Qual foi o rebuliço? Fiquei machucado da coluna e foi demitido. Eu disse, Jesus, que promoção foi essa? Não era uma promoção? Fui distribuir currículo e quando eu olhei para uma empresa assim que era multinacional, muito grande, não, eu não vou não, que eu não entro. Quando cheguei em casa, depois de 5 dias, me ligaram dessa empresa que eu não entrei para deixar o currículo. Negócio de crente. Depois passei mais 5 anos e chegou o dia de sair de novo de outra empresa. Mas dessa vez estava mais complicado. Esposa grávida, morando de aluguel. E Deus sempre dizendo ao meu coração, sou eu que ponho comida na sua mesa. Veja que o motivo da felicidade, ela independe de coisas. Ela depende da presença de Deus na nossa vida. Quando você usa Deus apenas para conseguir coisas, você está buscando a infelicidade. Porque você vai se decepcionar com o próprio Deus. Quando você pedir, Deus me dá, e Ele dou, não. Porque Ele não pode dar tudo que a gente quer. Porque a nossa carne, a nossa vaidade, não sabe aquilo que a gente precisa e necessita. Nós precisamos de alegria, nós precisamos de provação, nós precisamos até ser perseguidos, nós precisamos de transporte, nós precisamos de teto, mas acima de tudo, nós precisamos da graça do Senhor. E a graça de Deus, ela tem uma proposta, conserva a graça, porque tu sempre serás cheio de graça. E só se conserva a graça através do temor de Deus. Vamos adiantar? 5º motivo, porque a gente deve ser grato a Deus. Pelo o amor de Deus. Por causa do amor de Deus. O amor é um sentimento, é difícil definir amor. Os gregos tentaram, mas é difícil. É um sentimento de afeição, de cuidado, de zelo, de ciúme, mas na medida que cuida daquela pessoa de uma maneira tal que ela se sinta confortável, sem ser liberal demais para que ela saia se perdendo. Então quem ama, cuida, repreende, dá um cascudo na cabeça, porque diz que Deus dá um cascudo no couro cabeludo. Então quem ama, cuida. Aí Deus olha para o casal que se perdeu e diz, quem ama, cuida. Claro que ele não disse isso, né? Eu estou dizendo. Quem ama, cuida. Ao invés de eu matar eles agora, eu vou matar o cordeiro e vou cobrir eles com a minha graça e a minha misericórdia. O amor de Deus simplesmente é você olhar para a sua vida e dizer, como eu sou pecador, mas Jesus ama a todo mundo. Deus não ama evangélicos. Deus não ama quem agrada a Ele. Deus não ama quem é obediente. Deus ama todas as pessoas do mundo. O satanista está invocando Lúcifer. Não tenha medo porque eu fiz isso. Não vai aparecer nenhum demônio aí não. Ele invoca o Satanás e Deus, eu amo esse aí que invoca o demônio. Aqueles enganados que invocam os seus guias, Deus ama eles do mesmo jeito. E quando Deus olha para nós, do mesmo jeito, não tem diferença. E esse é o motivo de sermos gratos a Deus, porque assim como Deus ama todo mundo, Ele também me ama. Aí o apóstolo diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Deus primeiro deu o primeiro passo, eu amo. Aí vem Jesus e diz, vós sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor de Deus, ele se estendeu para nós. O motivo de nessa noite nós sermos gratos a Deus é simplesmente isso. Eu não mereço tanto amor, eu não mereço tanto cuidado, eu não mereço tanto livramento, eu não mereço tanta alegria, eu não mereço tanta consolação, mas Deus assim aprove, me acolheu, me colocou nos seus braços e hoje eu sou feliz para a glória de Deus, porque existe alguém que mesmo transcendente, tão grande, chamado de Altíssimo, mas Ele ama o pecador, Ele ama aquele que é pó, que não consegue nem viver pela sua própria força. Então Ele está lembrando a nós e a cada um que está aqui, você tem que amar também. É difícil falar isso, porque eu não estou falando como se eu cumprisse, porque amar é o negócio mais complicado que existe. Mas nessa noite nós somos gratos a Deus, porque nós só estamos aqui porque Ele nos amou. Essa semana passada, minha esposa se entristeceu e eu também.
de vermos em algumas reportagens tanto mal de uma coisa só. Várias reportagens em lugares diferentes eram de violências com jovens de menos de 15 anos, que eram violentadas e mortas. Várias reportagens. Minha esposa ficou triste, até chorou. E ela, por que isso? Por que isso? E Deus falou ao coração dela que Deus nem poupou nem Jó e nem Jesus Cristo, e que ainda o mundo iria sentir ainda um aperto de Deus ainda mais forte. Mas a igreja que crê, ela está protegida pela mão do Todo-Poderoso. Nós temos uma proteção de Deus sobre nós. E o sexto motivo de nessa noite nós sermos alegres e gratos a Deus, em 8 minutos nós estamos finalizando, é porque existe uma coisa chamada de Palavra de Deus. Por isso eu quero mais uma vez contar algo pessoal. Assim que aceitei a Cristo, a voz de Deus, não sei se eu contei aqui da última vez, a voz de Deus estava mandando eu estudar a palavra. O tempo todo, vai estudar a palavra. Vai estudar. Vai estudar. E eu achava que eram outras coisas. Deus nos revelou algo sobrenatural, uma rua, com pessoas na rua. Nós saímos de casa, disparado, achamos a rua, achamos os irmãos da revelação. Chegamos numa igreja e lá eu perguntei se tinha curso. E tinha, a secretária estava lá. Fizemos a inscrição, começamos a estudar. Quando nós sentamos nas mesinhas, o Espírito Santo falou comigo e meu irmão ao mesmo tempo e disse, pronto, agora eu vou ensinar vocês o que vocês devem fazer e o que vocês devem falar. Claro que nós estudamos e aprendemos muita coisa, mas o crente não se forma só nisso, mas se forma na sua comunhão diária com o Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu que 7 anos, 8 anos se passaram, e Deus fez com que as coisas se transformassem de uma tal forma, que vindo visitar esse curso, que eu sempre fazia parte, que era maravilhoso, Deus me convidou para ser o professor desse curso. E agora eu, que era o aluno, agora estou dando aula nesse mesmo curso. Isso significa que nós não sabemos o que Deus vai fazer de nós amanhã. E nós devemos buscar a palavra de Deus. Lá em João capítulo 1 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra é movimento, a palavra é som. É a palavra que nos santifica. Lá no Salmo 119 diz que é a lei do Senhor que nos vivifica. É a palavra de Deus que nos coloca de cabeça erguida. É a palavra de Deus que nos dá autoridade para pregar e autoridade sobre os demônios. É a palavra de Deus que é o veículo para admoestar os filhos, para que eles não se desviem quando já forem grandes. É a palavra de Deus que liberta a igreja e firma a igreja e capacita a igreja. Mesmo andando com lágrimas, nós, pregando o evangelho, voltaremos com alegria. Sabe por quê? Por causa da palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. O próprio Deus diz que o povo dele morre porque lhe falta conhecimento. Jesus Cristo diz que nós erramos quando não conhecemos ele, porque é a palavra que testifica de Jesus. O apóstolo Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra, porque o fim está próximo. Foi por meio da palavra que os profetas tiveram coragem de falar do grande e terrível dia do Senhor. É por meio da palavra que nós temos ousadia de dizer para o mundo, não erreis, nem os devassos, nem os bêbados, nem os sodomitas, nem os pecadores, nem os maldizentes, nem os sodomitas, nenhum pecador herdará o reino de Deus. Mas não é isso que a igreja tem sido. A igreja tem sido lavada e remida pelo sangue de Jesus. A igreja tem a unção do santo e ela tem discernimento. A igreja caminha na direção da nuvem e ela não se perde. A igreja tem a mensagem do reino para o mundo ouvir, e essa é a mensagem do crente. Sabe qual é? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Não é uma mudança de vida humana e nem mundana, é se arrepender dos pecados, porque aqui na igreja tem alegria, tem felicidade, tem proteção, gratidão pela salvação, gratidão pela existência, gratidão pela felicidade, gratidão pelo amor de Deus. É por meio da palavra que você existe. Por isso vamos agradecer a Deus, porque é por meio da palavra que nós estamos aqui.
Jesus, ele é a palavra que foi encarnada. Ele diz: sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. Retira a primeira aliança e estabelece a segunda aliança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra caminhou aqui na terra. E ela disse que a rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará contra as cidades que viram Jesus. Moisés não viu Jesus. Abraão não viu Jesus. Aí Jesus diz para os saduceus: Abraão me viu. Aí eles disseram: tu não tem nem 50 anos, está dizendo que Abraão te viu? E ele diz: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão estava vendo a promessa, estava dizendo: em mim e na minha descendência, Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Eu vim aqui na autoridade de Deus para lembrar você que é igreja. Você foi estabelecido e constituído por Deus para influenciar o mundo. Nós somos soldados para sair aí fora e dizer ao mundo: aqui tem felicidade de verdade, aqui tem alegria de verdade. Abrimos a boca e dizer para aqueles que estão blasfemando do evangelho, se transformando em gays, se transformando em cantor do mundo: vem cantar na igreja, não fica famoso, volta para o mundo de novo, se arrependa, tome vergonha na sua cara e venha viver na presença de Jesus. Não tem nada melhor na nossa vida do que dormir e saber que Deus vai nos proteger a noite toda. E eu quero finalizar, para não cansar você, com o sétimo motivo por que nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus pela a igreja do Senhor. Porque existe a igreja no mundo. Quando a igreja não existir mais aqui, o capiroto, através do seu filho, o anticristo, vai tentar governar por um pouco de tempo. Mas a Bíblia me explica que isso tudo é o laço de Jesus para pegar eles de uma vez por todas. A igreja, ela é definida como a agência evangelizadora. A igreja são aqueles que são retirados do sistema mundano para viver no sistema do reino dos céus. A igreja tem um código de ética, sermão da montanha. E dentro desse código de ética, a igreja, ela é humilde de espírito. A igreja é paciente. A igreja busca a justiça de Deus. A igreja é pacificadora. A igreja é maltratada e perseguida pelo nome de Jesus, mas Jesus diz: exultai e alegrai neste dia, porque é grande o vosso galardão nos céus. A igreja não lança pérola aos porcos, não lança a palavra para quem conhece e é rebelde a pérola e volta para a lama, mas a igreja ela tem autoridade, e é a igreja que determina se você é crente ou não pelo discernimento da palavra de Deus, porque quem é crente anda de forma diferente, não anda conforme o mundo. Quem é crente tem uma linguagem diferente, tem uma roupa diferente, tem amigo diferente, visita locais diferentes, não passeia em todo lugar, não vai para toda cidade, não vai para todo evento. Quem é crente é estranho, mas é estranho ao mundo e é conhecido pelo reino de Deus. Saía da casa da minha mãe e me escandalizei. O irmão, todo vestido de crente, de chinelo, cabelo assanhado, todo sujo. Lá vi um irmão bêbado cego. Olha, que qualidade de irmão é esse, bêbado? Eu fiquei bravo com ele, com a ira, e fui lá e disse: meu irmão, toma vergonha na sua cara, volta para a igreja, Jesus vai dar uma pancada na sua cabeça bem forte. É melhor você sofrer com Jesus na igreja do que se desesperar, porque a vergonha é viver com Zé Pilintra aí com a cachaça. E a mulher que nem é crente disse: era isso que eu estava dizendo a ele. Eu dei uma pancada no irmão forte. Aí ele disse: vou pensar nisso que o irmão me falou. 15 dias depois, no centro da cidade, ele grita: pare o Senhor, meu irmão! Estava o irmão trabalhando e vendendo as coisas para criar os seus filhos. Não podemos pegar maneira com aqueles que conhecem, porque quem conhece sai rebelde. Existem aqueles que não têm entendimento, que estão desnorteados, mas tem gente que conhece e quer profanar o nome de Deus e não agradecer por aquilo que nós somos gratos. Faz 5 anos que a igreja está dizendo aqui que Jesus é o caminho. E estão durante essa semana dizendo: Deus, obrigado Jesus. Obrigado pelo quê? Porque eu existo, porque eu sou salvo,
porque o Senhor me protege, porque eu sou feliz, porque o Senhor me ama, por causa da palavra e porque nós somos a igreja de Jesus, a agência que evangeliza, sal e luz deste mundo. Nós não andamos conforme o mundo, nós não fazemos conforme o mundo. Não tem São João da igreja, não tem Halloween da igreja, não tem MMA da igreja. O que tem é pregação, evangelho e palavra de Deus. Glória a Deus. Não está aqui na lista, mas só quero agradecer e finalizar com isso. Quero agradecer e finalizar porque a igreja tem algo especial que nós podemos definir como um chamado de Deus. Todos são chamados para a salvação. A igreja é chamada para a salvação e também uma obra específica. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos os homens e mulheres de Deus que têm chamado de Deus. Nunca na minha vida eu creio, nunca vou entender o que é um chamado de Deus. Porque Deus olha para a gente sem nenhuma condição e nos chama. Mas quando eu olho para Paulo, ele diz: Deus escolheu as coisas loucas, vis e desprezíveis deste mundo. Ele não escolheu os sábios, nem os mestres. Ele escolheu aqueles que não são, para mostrar aqueles que são, que Deus usa quem não é. Porque, na verdade, quem é o Deus que nós servimos. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus e quer fazer isso agora, você pode levantar sua mão e dizer que sim. Se tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus forte, não só de frequentar a igreja, mas de ser fiel a Deus. Essa é a verdadeira aliança. Você pode fazer isso agora e dizer para Deus: eu quero ser fiel ao Senhor, mas eu não tenho força. Mas se quer, existe a força.